Quando a Gangue dos Sete, seguindo ordens e orientação de Lula e Zé Dirceu, contando com o apoio do Rodrigo Pacheco e o respaldo do STF, quando essa turma criou a CPI da Covid, havia uma convicção generalizada entre os seus mentores, entre os malfeitores e a mídia de que essa CPI seria suficiente para acabar com o Bolsonaro e o seu governo. No entanto, o que se observou ao longo do desdobramento foi um festival de besteiras que serviu para reposicionar o governo Bolsonaro e massificar junto à sociedade, junto à opinião pública, a visão de que os membros da CPI não passavam de uma verdadeira gangue. E fizeram um circo ao longo do tempo, sempre respaldados pela mídia, sempre com uma claque de apoio, sempre com um grupo muito histérico de torcedores. Em nenhum momento aquela CPI da Covid se preocupou em avaliar, em investigar os desvios de dinheiros. Houve situações patéticas, como a Simone Tebet dizendo que não interessava quem roubou, ou uma outra senadora que disse que não queria ouvir a resposta, ela queria apenas usar o seu tempo para se manifestar. Houve ainda as insanidades, as diatribes, as revelações da estupidez mental, cultural e geográfica de senadores de vários partidos do campo da oposição. Enfim, a CPI da Covid se revelou um circo de tal magnitude estúpida que se esvaiu em nada. Tentaram criar fatos factoides e dar-lhe notícias. Vamos mandar para o Tribunal Internacional, vamos mandar para o raio que os parta e dele gastar dinheiro. O cálculo de algumas pessoas que conhecem como funciona o gasto público apontam que a CPI, entre horas extras, entre dispêndio de material, entre passagens, entre mordomias, entre horas extras, entre tudo que ela gastou, ela trouxe ao país um prejuízo de quase R$1 bilhão. Esse foi o custo da CPI. Esse custo foi levantado por alguns especialistas em orçamentos. Desde suposta ocupação da TV do Senado, a questão da mão de obra que foi deslocada. Então, vocês imaginam, houve uma CPI a um custo altíssimo que não chegou a lugar nenhum. Virou algo ridículo. Mas, como aqueles senhores não conseguem viver além desse mundo ridículo, o que é que eles estão querendo agora em um ano eleitoral? Uma segunda temporada. Será outra vez um festival de besteiras e de insanidades, porque os atores do circo são os mesmos, Randolph, Aziz, Renan, Otto Alencar, enfim, todos aqueles que precisam de um palanque, mas poderiam usar uma melancia na cabeça. Seria muito mais econômico para o país se eles botassem uma melancia na cabeça ou se de repente resolvessem trabalhar e fossem, por exemplo, ver os efetivos desvios de recursos públicos que aconteceram nos estados, os desvios de recursos públicos dos seus familiares. Mas aí é outra coisa. No entanto, lá vem de novo a mesma turma com a ideia apenas e tão somente do circo. Para comandar esse espetáculo deprimente serão os mesmos palhaços. Aonde eles querem chegar? Será que é pelo fato de que eles não conseguiram entregar para o Lula e para o Zé Dirceu aquilo que eles prometeram, que era a cabeça do governo Bolsonaro na bandeja ao final da CPI? Tudo indica que o circo será de novo remontado. Porque, afinal de contas, de circo e palhaçada, aquele pessoal que comandou a CPI manja pra caramba. E por trás deles estão
no comando de tudo, 2 criminosos, que já se sabe, segundo Elpólio Carvajal, quem os patrocinou e financiou ao longo de sua história. A CPI, se acontecer, será e servirá como um excepcional atestado de honestidade para o governo Bolsonaro. Portanto, que se faça a CPI. Afinal de contas, aqueles senadores da gangue dos 7, se tem algo que eles não possuem, é respeito pela sociedade, é respeito pelos seus eleitores, que eles os tratam como idiotas e imbecis. Que venha mais uma CPI, afinal de contas, os palhaços já estão lá, prontos para que o espetáculo recomece. Se você acha relevante compartilhar o nosso vídeo, muito obrigado. Comente, ative o sininho, veja se você continua inscrito e compartilhe em suas redes sociais. Para que esse vídeo alcance maior quantidade de visualizações, o seu joinha, o seu comentário é muito importante. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.